Olá, eu sou a Erika Lima. Hoje, no nosso debate político, vocês estão acompanhando, tá fervendo os bastidores da política, mas a gente tem a presença hoje de uma pessoa especial que representa o estado do Amazonas, que está vindo para a reeleição, Capitão Alberto Neto. É assim que o senhor é conhecido, né? Sim, Érica, é um prazer estar conversando aqui, esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito agradável. Aproveito para começar a compartilhar esse vídeo, porque a política ela é muito presente nas nossas vidas. Se a gente não cuidar da política e não quiser participar, ficar de braços cruzados, outras pessoas que não têm boas intenções poderá tomar conta da política e prejudicar a vida do teu filho, a vida dos teus pais. Então, participa, vem participar com a gente, compartilha esse vídeo aí. Eu sei que muita gente já lhe conhece. Você, há bastante tempo, desde 2018, já teve um diferencial que se apropriou, né? Ou foi apropriado das redes sociais. Você tem uma afinidade muito grande. Então, você tem um número de seguidores muito grande, tanto no Instagram quanto no Facebook. E a gente sabe que hoje, né, a maioria dos seguidores estão, como estão nesse momento, acompanhando a gente ao vivo, acompanhando a vida também, né, dos políticos, dos pré-candidatos. A gente sabe que já teve convenção. Mas eu vou falar um pouco, né, sobre o capitão Alberto Neto aqui. Obrigado. Filiado ao Partido Liberal, não é não? Vice-líder do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Capitão Alberto Neto foi eleito deputado federal em 2018 com 107 mil, né, 168 mil votos. 2020 também concorreu para prefeito de Manaus, teve um número de 74 mil votos. E aí eu já começo. Vai transferir isso para deputado federal? Érica, primeiro, agradecer todo você ter lido aí um pouco do currículo, aproveitar e falar algumas coisinhas que é interessante relembrar, né? Comecei minha carreira como professor de matemática, então a educação... Pois é, eu lembro quando tu falou isso para mim, né? E a educação faz parte da minha vida. Eu acredito que a educação transforma a vida das pessoas. Se eu estou aqui hoje é porque eu tive uma oportunidade de ter uma boa educação. E eu quero que todos os amazonenses tenham essa mesma oportunidade. Então, nós vamos brigar sempre por uma educação melhor no nosso estado. Depois fui sargento da Aeronáutica, Forças Armadas, onde eu entrei no mundo do militarismo. Aí, como sargento, fiz o concurso depois para a Polícia Militar, oficial da Polícia Militar. Eu sei que tem muitos que estão nas próximas fases, agora o teste físico. Muita gente também veio de outros lugares. De outros lugares, né? E é uma carreira assim, muito especial, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Sei que você que está acompanhando, que me segue, está interessado nessa carreira, vale a pena. Eu sei que não é uma carreira fácil, é um pouco diferente porque você faz um compromisso de arriscar a sua vida, você se compromete a arriscar a sua vida em defesa do outro, em defesa da sociedade. E não é um conto de fadas. Hoje participei de uma solenidade de 185 anos da Polícia Militar. E eu falei isso, quando a gente fala que o policial sai de casa e não sabe se vai voltar, acontece. E hoje a gente relembrou alguns policiais que nós perdemos, amigos queridos, no combate à violência, no combate ao narcotráfico no nosso estado. Mas mesmo assim, vale a pena. Você que gosta, é vocacionado para isso, como eu fui, e me realizei na Polícia Militar, junto com minha tropa, combatendo o crime organizado, prendemos as principais quadrilhas da época. Então, fizemos um grande trabalho, mostramos isso nas redes sociais e recebi uma missão de ser deputado federal, porque, como eu estava lá na ponta, nós percebemos que a polícia estava enxugando gelo. A polícia prendia o criminoso, ou o criminoso era liberado no mesmo dia, na audiência de custódia, que é um grande escárnio para a nossa população, essa audiência de custódia. Para quem não sabe, audiência de custódia, quando a polícia pega o cara com droga, pega o traficante com droga, aí ele tem que ir na presença do juiz. Aí o juiz, sabe o que o juiz pergunta? Pergunta: o policial te bateu? O policial te agrediu? Aí o bandido: não, bateu, agrediu sim, tal. Que eles mentem, né? O cara que rouba mente, né? O cara que trafica mente. Eles mentem, né? E acabam, na sua grande maioria, sendo liberados no mesmo dia. E a gente tem lutado contra isso, tem várias sugestões dentro do novo Código de Processo Penal, lá em Brasília. Eu fiquei o responsável pela audiência de custódia, que nós vamos moralizar essa situação. E aí percebi que estava enxugando gelo.
Aí, quando o bandido chega ao presídio, ele era cooptado por alguma facção. Ou ele já fazia parte da facção criminosa, ou ele era cooptado por essa facção. Então, o Estado estava alimentando um monstro. Ainda está. Melhoramos muito com o governo Bolsonaro, nós avançamos bastante, mas tem muita coisa a se fazer. E como eu estava muito popular, falei, não, eu quero fazer parte dessa mudança. Eu quero mudar, eu quero o meu país, um país mais seguro. E nós precisamos ajudar os nossos policiais que estão na ponta, nós precisamos mudar essa legislação penal, mudar 180 graus. Uma legislação penal rigorosa, para que o bandido tema realmente a justiça brasileira, que hoje ele não teme. Até a semana passada, nós aprovamos o fim da saidinha no presídio. Já foi outro avanço. O fim da saidinha, a saidinha, sabe quem faz parte da saidinha? Não é aquele ladrão de supermercados, roubou o leitinho para levar a comida, que só roubou manteiga para comer. Não é isso. Quem faz parte da saidinha, que já foi, que está na progressão de regime, são estupradores, são traficantes, assassinos. São essas pessoas que estão tendo esse privilégio. Porque estão tendo bom comportamento. Bandido tem que se comportar na prisão. É obrigação. O bom comportamento é obrigação. Ele já causou um dano. Ele já estuprou uma pessoa. Ele já botou arma na cabeça. Ele já matou. E ainda tem que tratar o bandido ainda como um coitadinho, como vítima da sociedade, estimular ele para ele ter um bom comportamento. Sabe, essa política equivocada causou um dano gigantesco no nosso país. No governo passado, nós tínhamos 65 mil homicídios por ano. Já conseguimos baixar, ainda está alto, conseguimos baixar para 42. Aí nós temos um ativismo judicial que quer acabar com as abordagens policiais. Você já imaginou? A polícia militar é uma polícia ostensiva, é uma polícia preventiva. A presença do policial fardado, faz com que a população se sinta segura. Porque de longe as pessoas vão perceber que tem ali uma viatura da polícia militar, que tem um policial. E quando o policial nota que tem algo diferente, algo suspeito, o que é que o policial tem que fazer? Ir lá e abordar pela fundada suspeita. Está lá no Código de Processo Penal. Sabe o que foi que a 6ª turma do STJ decidiu? Que não existe mais o Instituto da Fundada Suspeita. Então, o policial hoje não pode nem abordar, porque se ele abordar, ele pode depois ser processado por abuso de autoridade. Olha o absurdo que a gente tem que lutar contra isso. E nós vamos já corrigir isso com a Lei de Organizações da Polícia Militar, trabalhar mais uma vez, deixar mais claro do que já está sobre a fundada suspeita. É um absurdo. O STF impediu que a polícia fizesse operações lá no Rio de Janeiro. Mas, capitão, é lá no Rio de Janeiro, o que é que tem a ver comigo aqui no Amazonas? Sabe o que é que tem a ver, Érica? Porque a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, ela está aqui no nosso estado. Ela que domina hoje o nosso estado, não é mais a família do Norte, é o Comando Vermelho. Então, se ela se fortalece lá no Rio de Janeiro, ela fica mais fortalecida que ela está aqui porque está interessada na rota do tráfico, rota da cocaína, na rota do skunk. O Amazonas faz fronteira com os maiores produtores de droga do mundo. E esse ativismo judicial tem causado um prejuízo muito grande. Então, é uma luta. Por isso que a gente precisa ter deputado federal que entenda de segurança pública, que já passou por lá, que conhece, tem um conhecimento para brigar e mudar essa triste realidade, que não pode virar um país de narcotraficantes, não, como aconteceu com os nossos vizinhos. A gente não pode deixar que isso aconteça. Mas se a gente não mudar, essa é a tendência. Por isso que eu estou vindo para a reeleição de deputado federal. Eu quero fazer parte dessa mudança. Já iniciamos, já temos projetos aprovados, só que falta muita coisa ainda, falta muito, e nós vamos continuar nessa luta. Vamos entender agora um pouco dos bastidores da política.
porque você falou um pouco já dos processos de mudança, das suas intervenções, né, como deputado federal, está vindo novamente para esse pleito de campanha, e você tem um público que já é seu, né? Alberto Neto, você já é conhecido, é um público que já acompanha. As pessoas podem dizer assim, mas ele trabalha muito essa questão de segurança pública, mas é realmente a área de habilidade. Isso não significa que, como deputado federal, eu sei que você também já destinou muitas emendas para a saúde, para outros lugares, e aí eu acho que é um momento que a gente pode deixar bem esclarecido isso aqui. Poxa, Erika, é muito bom conversar contigo, porque você me dá essa oportunidade de esclarecer. Nós só somos 8 deputados federais. Então, eu não posso me ater só à segurança pública. Eu tenho um Estado para defender, para cuidar. Lógico que nossa principal expertise, e fomos eleitos pela segurança pública, por ter feito um bom desempenho na segurança pública. Inclusive, eu abracei uma bandeira na segurança, que é a defesa da mulher. Porque nós não temos nenhuma mulher como deputado federal. E eu abracei essa bandeira pela minha experiência de policial, dava de frente com essa triste realidade do quanto a violência doméstica destrói as nossas famílias. Com certeza. E muitas vezes era que eu ia aprender, ia colocar na cadeia um agressor, quando eu estava levando ele já para jogar ele no camburão, a mulher que estava lá agredida, né, totalmente numa situação vulnerável, gritava, capitão, não prenda ele não, porque amanhã não vai ter o que eu comer. Essa dependência financeira faz com que essa mulher, muitas vezes, passe anos na casa do agressor, sendo agredida, até perder a sua vida. O nosso país é o 5º país do mundo no número de feminicídio. E na pandemia... E o Amazonas é um dos piores. É um dos piores. É um absurdo isso. E na pandemia, esse número aumentou de maneira assustadora, porque o agressor começou a conviver mais com a vítima. E os números aumentaram. E eu não vou descansar enquanto não acabar com essa cultura de violência contra a mulher. Quem cuida da mulher, cuida de toda uma família. Não existe uma família bem estruturada se a mulher não estivesse sendo bem tratada. E a dependência financeira a independência financeira da mulher, o empoderamento da mulher precisa acontecer. E esse projeto aprovado já na Câmara dos Deputados, que eu tenho muito orgulho dele, ele separa 10% das vagas do Cine para as mulheres que sofrem violência doméstica. Falando de outros projetos aprovados, nós temos 2 projetos aprovados que melhoram o ambiente de negócio da Zona Franca de Manaus. 80%... falar sobre a Zona Franca mesmo. Vamos já falar. 80% da nossa economia no estado do Amazonas pertence à Zona Franca de Manaus, de maneira direta ou indireta. E ela tem um papel fundamental, a Zona Franca de Manaus. Além do papel econômico de desenvolver a região norte, de reduzir as desigualdades regionais do nosso país, dando oportunidade para o nosso povo em ter um emprego qualificado, de qualidade. Inclusive, está sobrando emprego na Zona Franca. O que está faltando é qualificação para o nosso povo. E a gente precisa estimular, por isso que eu falo da educação, a gente precisa estimular cada vez mais a qualificação da nossa população para atingir empregos de qualidade. E nós temos, graças à Zona Franca. E além desse papel de desenvolvimento da região norte, ela também tem um papel ambiental. Ela preserva a floresta amazônica. Porque lá, quando os militares pensaram na região norte, eles criaram um projeto de Estado, que é a Zona Franca de Manaus. Ao invés do homem ir para o agronegócio, porque são terras gigantescas, como outros países fizeram, desmataram a sua floresta e foram para o agronegócio. Na Alemanha agora está desmatando a floresta para energia, usar energia a carvão, porque estão com medo da Rússia fechar a torneira lá do gás, então eles estão lá desmatando. Ao invés do homem ir para o agronegócio no estado, resolvemos investir na indústria. E tem dado muito certo isso. E a Zona Franca tem que ser protegida e eu vou continuar
lutando pela Zona Franca e já tem 2 projetos aprovados. Um, que ele pega todos os recursos, que a SUFRAMA é uma autarquia que ela fiscaliza. Se ela fiscaliza, ela pode cobrar uma taxa por essa fiscalização. Então, tem 2 taxas que a Zona Franca cobra, e é um valor muito expressivo. E esse valor está indo para o Tesouro Nacional, está sendo contingenciado e não está sendo usado na Zona Franca. Aqui mesmo no nosso estado. Desde o Fernando Henrique para cá, não está sendo utilizado. E a Zona Franca e a SUFRAMA vem perdendo força. E aí entrou com um projeto. Após anos. Foi aprovado esse projeto, está no Senado Federal, que essas taxas vão ser usadas exclusivamente para a SUFRAMA. E o que isso melhora? Nós vamos ter concurso público para a SUFRAMA, porque vai ter orçamento para isso. Nós vamos ter mais técnicos, vamos ter mais agilidade na aprovação de projetos. Isso faz com que mais empresas venham para o Amazonas. Se vem mais empresas, vem mais empregos. É geração de emprego na veia para o nosso povo. Tem muita empresa que não vem para cá porque a demora, a burocracia é tão grande, e como a diferença em alguns, dependendo do produto, não é tão grande assim, ele prefere evitar a burocracia. Mas uma Zona Franca fortalecida, com recurso, com mais funcionários, né? Com o concurso público para fazer, com que tenhamos mais funcionários, isso vai mudar essa realidade. E aí nós podemos fazer muito mais pela SUFRAMA. Outro projeto também nesse sentido de agilizar o PPB, porque uma indústria para se instalar aqui, ela precisa passar por um processo, ela precisa de uma aprovação de um chamado PPB, que é o Processo Produtivo Básico, para preencher todos os requisitos para ganhar um incentivo tributário. Só que nós tínhamos projetos que passavam 3 anos e esses projetos não eram avaliados. Eu tenho um exemplo da indústria de LED. Tem mais de 3 anos e o projeto não era aprovado. Sim. E agora a indústria de LED já é uma realidade, já estão vindo novas indústrias aqui para a Zona Franca de Manaus, são mais empregos gerados. E o que é que o projeto diz? Ele dá um prazo limite para aprovação desse PPB. Prazo razoável, que, como já está na lei, de 120 dias. Pode até ser menos, mas em 120 dias a SUFRAMA tem autoridade para aprovar. Então, vai agilizar. Então, se tem agilidade, porque hoje, com a tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Todo dia surge um produto novo. Então, nós precisamos de agilidade para colocar esse produto no mercado para poder vender, porque amanhã, próximo ano já é outro produto. Se for muito demorado, as grandes indústrias não têm mais interesse de vir para cá. Então, nós queremos melhorar esse ambiente de negócio. Então, isso significa o quê? Mais indústria para o Amazonas, significa mais empregos para o nosso povo. Então, quando eu me tornei deputado federal, eu fui estudar. Eu fui estudar a Zona Franca de Manaus, estudar todo o nosso sistema tributário, porque ela sobrevive de incentivos tributários. Então, fui estudar ICMS, IPI, PIS, CONFINS, imposto de renda na pessoa jurídica. Fui estudar, me aprofundar para defender bem o nosso Estado, então, para fazer uma boa defesa, não só na segurança, que já é a minha maior expertise, defesa na economia, porque não existe melhor programa social do que o emprego. E nós queremos desenvolver. E aí eu vou fazer outra entrega, não só a capital, mas também o interior. O CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, está há 20 anos parado. Era conhecido como elefante branco. E tinha um entravezinho, porque não existe investimento em ciência sem recursos, sem investimentos. Mas o investimento em ciência reduziu bastante, né, no Brasil. O que aconteceu? Nós vivemos no maior... Ainda mais depois da pandemia, todo tipo de recurso, né? Pior momento da nossa história. Não só o Brasil, mas o mundo todo, na pandemia. Porém, eu enxerguei no CBA uma oportunidade de geração de emprego. Entendi. De uma nova matriz econômica, que é a matriz da biodiversidade. Aqui na nossa floresta, e a gente está cercado de ONGs internacional, querendo levar os nossos tesouros, como levavam no passado, até hoje isso acontece. Então, o CBA pode ser protagonista. O que está faltando? A personalidade jurídica para ele poder captar recursos. Fiz a indicação para o governo federal do texto de uma medida para criar uma parceria público-privada. Entendi. Para o CBA. Criando essa personalidade jurídica, o CBA pode usar recursos de P&D,
que é da nossa lei de informática, tem R$ 1 bilhão parado na SUFRAMA. E esse recurso poderia estar sendo utilizado pelo CBA, encontrando novos produtos, gerando uma matriz econômica no nosso Estado. Eu quero ver o meu povo prosperando não só na capital, eu quero ver meu povo prosperando no interior. Isso é uma realidade mesmo, né? Agora, imagina. Tem coisas que ficam paradas por conta de estrutura técnica, né? Muitas vezes, legal, que a gente vai para o lado jurídico e não se desenrola. E aí você conseguiu enviar esse texto. Como é que está o andamento? Foi aprovado? Eles já estão em processo o edital já está pronto. Até conversei com a UEA está fazendo um pool de várias instituições para concorrer com a expertise. A ideia não é só ciência com negócio, porque a ciência dá certo quando ela vira um negócio, onde gera um produto, que esse produto vai ter venda, vão gerar milhares de empregos. Imagina, você está na maior biodiversidade do planeta e não utilizar isso para o nosso povo. E eu acho que a parceria com a universidade é a melhor coisa, porque vai ser pensado de uma forma responsável, né? Sim, a Universidade do Estado do Amazonas, e eu estive semana passada lá, conversando com os professores, debatendo novas matrizes econômicas. Está sob nova direção. Até mandar um abraço para o nosso reitor, magnífico reitor, o professor Zogaí, foi meu professor. Falei, olha, eu estou me saindo bem no Congresso Nacional, representando o nosso povo, e a UEA tem participação nisso. Fiz faculdade na UEA, fiz 2 especializações na UEA. Uma das especializações foi em gestão pública, que me ajuda muito a entender a administração pública do nosso país. Então, fui especializado na nossa universidade, me orgulho muito disso. E vi que a universidade tem esse potencial na capacitação, na geração de novas matrizes econômicas, por exemplo, dos jogos. Quem imaginava hoje que um joguinho de celular que pode estar gerando bilhões no mundo todo. Um joguinho de celular, até esqueci o nome daquele joguinho que o pessoal pega, Candy Crush, gera bilhões. Já pensou nisso? E agora a gente tem festival de games, né? Teve o último festival de games aqui na Arena da Amazônia. Não, eu sou da época do Atari ainda, mas já me atualizei, já estou me atualizando. Eu também sou dessa época. Estou me atualizando já, porque eu entendo que nós vivemos num novo momento. Meu filho gosta de videogame, eu falei, não, filho, eu já entendi isso, vamos fazer um curso de programação de jogos, estimulando, ver se de repente ele se identifica e queira trabalhar são os novos empregos, né? Os empregos estão mudando e a gente precisa entender, por isso que a gente precisa entender o novo processo educacional. Será que esse processo educacional tradicional ainda é viável nos dias atuais? As coisas estão mudando muito rápido. Hoje a tecnologia, já há muito tempo a tecnologia já domina. A gente está fazendo uma live aqui estamos falando com o mundo todo por meio de um celular. Vamos aproveitar e mandar um abraço rapidinho para as pessoas. Bora. A gente tem mais de 212 pessoas acompanhando aqui. A gente tem o Nelson, Duane, Júnior Melo, Vander Celebrini, Patrícia Chaves, Adriano, Antônio Borba. Então, você que está acompanhando, não interessa qual é o bairro, município do estado do Amazonas, pode mandar uma pergunta aqui para o capitão Alberto Neto, que ele está aqui conversando com a gente. E está falando também um pouco da trajetória, é uma prestação de conta também. Aproveitando. É um momento que eu vejo que às vezes não tem, né? Mas você utiliza muito as redes sociais também e faz isso. E aí, aproveitando, principalmente que você falou sobre Zona Franca de Manaus, eu não posso deixar de falar, e você está lá em Brasília, então isso te traz uma proximidade maior com o presidente Jair Bolsonaro, você também é da bancada, né? É apoiador. Como é que está essa relação? Esfriou mais os ânimos? Como é que está pensada essa questão da Zona Franca de Manaus? Primeiro, eu quero falar para você, o presidente Bolsonaro tem um compromisso com a Zona Franca de Manaus. Ele esteve aqui presente, declarou isso. Né? Declarou. O presidente tem um compromisso, sim, com a Zona Franca de Manaus, com o desenvolvimento da região norte. Tanto é que a BR-319, que foi construída pelos militares, e a esquerda, infelizmente, criou uma militância ambiental xiita que escravizou o nosso povo, deixou o nosso povo no isolamento. Hoje tem 20 municípios do nosso estado que são os mais pobres do Brasil, porque nós não conseguimos, nós impedimos deles de explorar a nossa terra. Nós temos ouro, nós não conseguimos explorar o ouro. Nós temos nióbio, a gente consegue explorar o nióbio. Nós temos o potássio, que na crise da guerra,
da Rússia contra a Ucrânia, o preço do fertilizante triplicou. E aqui no Amazonas a gente tem riqueza, não é só para mudar o Amazonas, não é para mudar o país, de tanta riqueza que nós temos. Mas essa militância ambiental xiita, lógico que a gente tem que cuidar do meio ambiente de maneira responsável, mas mais do que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar das pessoas. E o nosso presidente tem lutado contra isso, para levar essa riqueza que é do nosso Amazonas para o nosso povo. Agora, a Zona Franca de Manaus, ela foi construída no meio desse nosso manicômio tributário. Todos os governos, não é só do Bolsonaro, todos os governos, nós sempre tivemos conflitos da Zona Franca com o restante do país. O que é que aconteceu, para você de casa entender? Nós estamos vivendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso fez com que o preço do petróleo elevasse de uma tal maneira que a inflação acompanhou, porque o petróleo tá ligado com a logística. Então, se a gente traz o arroz lá do Mato Grosso aqui para o Amazonas, tem um custo essa logística, tem um custo de combustível, vai usar o petróleo para chegar aqui. Então, o arroz vai ficar mais caro e os preços começam a aumentar. Como é que eu vou reduzir esses preços? Como é que eu vou combater a inflação para que você em casa possa comprar um feijão mais barato, comprar um arroz mais barato, uma carne mais barata? Como é que eu vou fazer isso? O que é que o governo fez e deu um exemplo para o mundo? Reduziu todos os impostos. Então, o Bolsonaro reduziu os impostos no nosso país. Se hoje você paga um combustível mais barato, porque o Bolsonaro reduziu o imposto. Se hoje você está pagando um arroz mais barato, porque o Bolsonaro reduziu os impostos. Lógico, e eu, como vice-líder do governo, participei ativamente. Você que me acompanha nas redes sociais, viu como eu estava muito atuante na redução dos preços dos combustíveis, na redução de outras tributações no nosso país, na questão da Petrobras. Então, trabalhamos de maneira muito ativa, né, que também é a minha obrigação como vice-líder, porque o vice-líder ele faz isso. Sim. Ele recebe o projeto, ele precisa trabalhar com o relator, com o autor do projeto, tornar o projeto mais viável para quando ele chegar na Câmara dos Deputados, além de fazer a defesa do projeto, o projeto tem interesse do governo, além disso, ele precisa conseguir voto de toda a Câmara dos Deputados para que o projeto seja aprovado. Então, o vice-líder do governo faz isso. E fico muito feliz e orgulhoso de ser vice-líder do governo Bolsonaro, de ter atuado e representado o nosso Estado. E tivemos grande sucesso, grandes projetos aprovados, por exemplo, o Fundeb. Eu fui um dos articuladores do Fundeb e hoje o governador Wilson Lima paga o maior Fundeb da história, mas é uma regulamentação federal e eu participei ativamente. Os professores, nós conseguimos aumentar, o governo Bolsonaro aumentou o piso dos professores, aumentou em 33%. Isso nunca aconteceu na história. Então, na valorização dos nossos professores. E ter participado de tudo isso me deixa feliz, com o sentimento de dever cumprido. Mas falando da Zona Franca ainda. Então, ele reduziu os impostos. Então, como a Zona Franca foi construída nesse manicômio tributário, sempre há conflitos. Mas 97 dos produtos foram retirados, manteve ainda retirado dessa redução. Sim. Então, manteve a competitividade. Um ou outro produto que tem, não só na Zona Franca, mas tem em outros lugares. Então, como o presidente quer que você compre um produto mais barato, então teve conflito de outro, porque a Zona Franca vem crescendo muito e acaba vindo produtos que, teoricamente, não era inicialmente da Zona Franca, mas as empresas querem vir para cá, porque aqui nós temos trabalhadores comprometidos, que já têm uma vocação industrial, isso tem atraído muita gente para cá. Mas o presidente tem compromisso com a Zona Franca de Manaus. Quem está falando isso é porque muitas vezes quer fazer politicagem. Você falando isso, me deu aqui uma curiosidade, eu queria que tu tirasse para mim essa curiosidade que eu tenho, porque a gente sabe que você é deputado federal da bancada do Amazonas. E assim, também tem deputados federais de bancada de vários outros estados do nosso país. Como é que é esses bastidores, Alberto Neto? Né? Porque a gente sabe, por exemplo, essa questão da Zona Franca, né? Então, cada estado, ele quer realmente, né, o melhor para o seu estado. E aí você está ali para representar a necessidade do estado do Amazonas. Né? Foi muito tenso, está sendo muito tenso, ou melhorou? Como é que está isso? Primeiro, eu quero elogiar a bancada federal do Amazonas. Nós somos muito empenhados na defesa da Zona Franca de Manaus.
nós somos conhecidos já em todo o Congresso. Sabe que se mexer na Zona Franca de Manaus, nós vamos para cima. Então, a gente enfrenta uma bancada de São Paulo, muitas vezes. São 70 deputados federais. E várias vezes nós saímos, 100% saímos vitoriosos. Para isso, a gente se prepara, comprometimento com o nosso Estado, com o nosso povo, porque nós sabemos da dependência ainda do nosso Estado com a Zona Franca de Manaus. Então, que é um ponto que a gente vai discutir numa outra entrevista. Mas eu acho que a gente é importante, porque você está concorrendo para uma reeleição e um cargo importante. Hoje eu falei da biodiversidade, mas esse ano ainda eu estou trabalhando para destravar a questão do potássio lá em Nova Olinda. A de Altazes está muito próximo, está muito adiantado. Altazes teve um problema porque 1/3 da terra de Altazes é terra indígena, mas Nova Olinda não é terra indígena, vai ser mais rápido o processo. Então nós vamos logo, o pessoal de Nova Olinda do Norte vai ter novidades esse ano ainda. Nós vamos destravar a questão do potássio de Nova Olinda, é riqueza, são bilhões na economia. Uma exploração de maneira responsável, com tecnologia, é possível. Não dá para admitir morar no estado tão rico e ter uma população ainda tão pobre. A gente sabe que a sua agenda está muito cheia, Sim. Você conseguiu tirar esse momento com a gente para conversar mais, vai vir em outros momentos. Mas antes de ir embora, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, né? E falasse para mim também, que eu estou aqui, pensando hoje no capitão Alberto Neto, que concorreu para cargo de prefeitura, que é deputado federal, está numa nova reeleição. Quem é o capitão Alberto Neto hoje, pensando no passado? É um deputado federal mais experiente, com o mesmo comprometimento, com a mesma garra, energia, força de vontade de ajudar a mudar a vida das pessoas. É o mesmo, só que agora mais preparado, mais experiente, e isso faz com que nós vamos ter muito mais sucesso no próximo mandato, em usar agora o nosso conhecimento para mudar as vidas das pessoas, levar riqueza, não só para Manaus, mas para todo o Estado. Nosso Estado é cobiçado pelo mundo todo. Nós temos o Estado mais rico do planeta. E essa riqueza nós queremos levar para a nossa gente. Então, você pode esperar que no próximo mandato, com a tua ajuda, nós vamos ter grande sucesso no desenvolvimento do Estado do Amazonas. E agora eu quero saber, como vice-líder do governo, candidato à reeleição, PL, como é que está a sua situação lá dentro? Está com muitas alianças? Está tendo muitos problemas? Ou vocês estão entrando em um consenso? Eu queria falar agora para os nossos eleitores do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito em 2018, só em Manaus ele teve 620 mil votos. Manaus ele está bem em pesquisas, né? Município que ainda está se equilibrando. E o presidente ele não consegue governar o país sem um Congresso. Muitas vezes o Congresso tem mais força que o presidente. E o presidente precisa de pessoas leais, não submissas. Estou falando de pessoas leais, que tenham um compromisso com a sua bandeira de pátria, família, de liberdade. E quando eu escolhi, fui eleito no Republicanos, mas eu sabia que nós íamos, como eu estava como vice-líder, vendo as problemáticas, enfrentando a esquerda que quer voltar ao poder a qualquer custo, porque a briga deles é pelo poder, diferente do nosso presidente. Nós temos uma missão muito árdua de não deixar, primeiro, eleger o nosso presidente para não deixar que esses petralhas corruptos voltem ao poder, que vai ser um grande desastre. Olha como é que está a Argentina aí, a moeda super desvalorizada, inflação de 60%, as pessoas estão fugindo da Argentina, vindo para o Brasil atrás de emprego. Quer dizer que nós estamos no caminho certo. E eles que fizeram a escolha errada estão no caminho errado. Está muito claro isso. Então, eu fui para o PL, presidente, fui leal ao senhor até agora e vou continuar sendo leal. Vou para o seu partido, vamos ter uma bancada forte para a sua defesa no Congresso, na aprovação de projetos importantes. Por isso, você, bolsonarista, precisa ajudar o partido do presidente, o PL, para que o presidente possa ter mais facilidade para governar. Nós temos um candidato a Senado,
Nós temos vários candidatos a deputado federal. E governo, quem é que estão apoiando? 8, e o governador é o Wilson Lima, que é o governador que está apoiando o presidente. Os outros governadores estão apoiando o Lula ou o Ciro Gomes. E o governador Wilson Lima está linkado então, o PL está apoiando o governador Wilson Lima. Isso seria uma pauta que a gente poderia desenvolver bem isso. Mas você que vota no presidente, vem apoiar os candidatos do PL. Está vendo que eu não estou pedindo para apoiar o capitão Humberto Neto? Estou pedindo para apoiar os candidatos do PL, porque se a gente não tiver, pela essa nova legislação, como é que funciona a eleição de deputado federal? Só para que a população entenda. Nós temos em torno de 1.800 eleitores. Quando você divide isso pelo número de cadeiras, que são 8, dá em torno de 225 mil, 230 mil, dá mais ou menos essa média. Então, a cada 225 mil, nós fazemos... o coeficiente, tem um coeficiente ainda, isso, né? A cada 225 mil, nós fazemos um deputado federal. Então, se o partido não fizer 225 mil, ele não consegue uma cadeira. Sim. Então, por isso que nós precisamos pegar os eleitores do presidente e trazer para o Partido Liberal, para ele ter uma bancada forte. Podemos fazer até 2 deputados federais, é possível, sim. É uma realidade. Então, nós queremos fazer essa convocação para a tropa do presidente. Já provei a minha lealdade, já sou vice-líder do governo, tenho trabalhado na defesa do Estado do Amazonas com qualidade, com competência e eu tenho certeza que nós vamos dar continuidade a esse processo se a tropa do presidente vier para o PL. Já estamos terminando, mas antes eu não podia deixar de falar. Ontem teve, né, a nossa primeira debate político na Band. Não sei se você acompanhou. Eu vi algumas coisas nas redes sociais. Então não dá para falar muita coisa comigo aqui. Não dá, eu estava em reuniões. A gente está numa agenda muito... Sim, eu acredito. Muito, mas eu vou parar ainda para dar um... Mas dá uma olhada, porque a próxima entrevista da gente vai falar sobre o debate, vai falar sobre a importância do apoio do PL com o governador Wilson Lima, né? Desenvolver esses outros temas. Mas você vai acompanhando a vida do... né? Capitão Humberto Neto, nas redes sociais. A gente está finalizando as convenções, né? Daqui a pouquinho já vai poder pedir voto, que ainda não dá para pedir voto, né? Mas a gente vai ter outros momentos aqui. Então, um abraço para você e eu deixo a última mensagem para você falar com quem está assistindo aqui. Érica, foi um prazer conversar, dá vontade de falar muito, porque a gente fez muita coisa, foi muito trabalho desenvolvido em defesa do Amazonas, em defesa do nosso país, na segurança, na economia, na saúde, na educação. Fizemos um grande trabalho. Eu recebi um prêmio pelo ranking dos políticos como em primeiro lugar, primeiro colocado do Amazonas. Ganhamos agora a nota máxima do Legisla Brasil, que ele avalia todos os deputados federais e senadores. Ganhamos a nota máxima, foi o único do Amazonas. Prêmio de transparência, também ganhamos como um dos deputados mais transparentes do Brasil. Então, nós fizemos o dever de casa, mais do que isso. Eu dei o meu melhor e quero continuar dando o meu melhor em prol do nosso povo. Então, te convido para entrar nas redes sociais e acompanhar o capitão Humberto Neto. Um beijo para vocês.